Bom dia, aqui é o Youssef. Esse é o vídeo com resumo do meu entendimento sobre as aulas 3 e 4, onde vou procurar estabelecer um paralelo com as práticas que são aplicadas no setor que eu atuo e o que foi passado em aula, né? Então vamos lá, vou começar pela aula 3. Na aula 3 foi passado a terceira parte do Product Discovery, né? Falamos de benchmark e ideação, né? O conceito de Double Diamond foi uma novidade para mim. Na empresa que eu trabalho, a gente tem uma coisa que é meio parecida, que se chama ciclo V, né? Realmente tem a forma de um V. Nesse ciclo V, você começa especificando o que é o produto, né? Depois detalha o produto, quais são as funcionalidades. Depois redige as especificações funcionais de cada funcionalidade, né? De cada item de performance da peça ou do veículo. No vértice do ciclo V, você concebe o produto realmente e cria o primeiro protótipo. E na subida de volta do ciclo V, você vai testando cada nível de especificação que você redigiu, né? Então, você vai validando a peça de acordo com o nível de especificação em que ela foi concebida. Benchmark também é uma prática bastante comum na indústria automotiva. Ele começa com a definição do que a gente chama de basket de concorrência, ou seja, são os veículos que compõem aquele segmento específico em que o seu novo veículo vai ser lançado, né? Então, você tem os carros de entrada, o segmento dos hatches pequenos, hatches médios, hatches grandes, os SUVs pequenos, médios, grandes e por aí vai, né? Então você define quais são os concorrentes que você vai querer se inserir ali com esse produto e, em função destes concorrentes, você vai fazer as práticas de benchmark, né, que eu vou detalhar agora. As práticas de benchmark mais tradicionais no mundo automotivo são: a primeira, você começa comparando, digamos assim, aquele manual do carro, né, que é a ficha técnica, né? Quando você vai comprar um carro, tem uma ficha técnica que tem lá a motorização, o tamanho do pneu, se a direção é elétrica, hidráulica, né, se ele tem rádio, não tem rádio, trava elétrica e tudo mais. Então você faz uma comparação de ficha técnica, né? Depois disso, você faz uma etapa mais detalhada que se chama tear down, né? O tear down, ele é você desmontar o carro, que é a sua referência, por completo, né? E analisar peça por peça que compõe esse carro, né? Com esse comparativo, você consegue saber os detalhes de como que o carro foi desenvolvido, quais são as especificações técnicas desse carro, as espessuras de chapa, por exemplo, proteções de corrosão, muitos detalhes realmente. E depois você tem a rodagem que se chama síntese cliente, que é o comparativo do seu carro com os carros da concorrência, os carros do basket, né? Então você pega o carro já pronto e coloca para ver se ele está atingindo as expectativas que foram definidas lá no começo do projeto. Na parte de ideação do produto, também é bastante utilizada na indústria automotiva. Surgiu lá por volta de 2010 na empresa onde eu trabalho, muito baseada em cima do Kanban, que foi um momento onde a gente estava explorando ali ferramentas do TPS, né, Toyota Production System, e a gente viu que existia essa metodologia bastante difundida e bastante funcional e eficaz, né? E começamos a adotá-la, e até hoje ela é uma prática que a gente costuma usar corriqueiramente nos projetos, ideação por post-its, né? Da mesma forma como foi feito na aula. Então a gente aplica os brainstormings, né? A gente senta, as pessoas colocam livremente as ideias e depois da conclusão de uma etapa de brainstorming a gente classifica as ideias, né? De uma forma intuitiva seria mais ou menos o que foi feito no conceito diamante, né? Não conhecia com esse nome, mas não deixa de ser a aplicação do conceito diamante. Vamos falar agora da aula 4, né? A aula 4, ela foi a aula onde a gente falou de Product Business, né? Com os temas de OKR, Lean Canvas, proposta de valor e quadrante de produto. OKRs, eles são super bem difundidos lá na empresa onde eu trabalho, né? E na indústria automotiva em geral. Eles são conhecidos onde eu trabalho como KPIs, tá? Embora eles têm já apresentado os elementos ali que foram ditos de diferenciação entre o KPI e o OKR, né? Ou seja, eles apresentam o resultado que eu quero atingir, eles têm baseline e eles têm também o target, né? Então, eu entendo que eles são OKRs, né? Apenas estávamos nos referindo a eles como KPIs, tá? Então, esses OKRs, eles ficam agrupados em OBEAs, tá? E OBEA é um conceito que vem do Lean Manufacturing, né? Do TPS, do Toyota Production System, né? Que nada mais é do que uma sala que pode ser até física ou virtual, mas que regrupa todos os KPIs, né, mais relevantes de um projeto. Estes KPIs, eles ficam expostos de forma bem visual, né, de forma a dar uma visualização rápida para quem chega no setor ou para alguma hierarquia em alguma revisão de projeto, né, para conseguir acessar os principais itens de projeto e rapidamente sair com uma impressão bem clara e precisa
né, de onde são os pontos a trabalhar dentro de um projeto. Na empresa onde eu trabalho, os níveis de exigência para a elaboração dos targets estão extremamente elevados. Eles são definidos para basicamente não serem alcançados, tá? A ideia por trás disso é que as equipes não se sintam satisfeitas ao atingir o objetivo e parem por aí, tá? Então, a definição do objetivo é muito importante. Se tem em mente que ele tem que estar num limiar bem tênue ali entre o que seria o inatingível e o que seria algo realista de qualquer forma, para também não desmotivar demais as equipes, né? A gente sabe que as equipes se desmotivam se o objetivo for impossível de ser atingido, ele perde até credibilidade. Quanto ao Lean Canvas, o que mais me chamou a atenção foi o conceito apresentado lá da vantagem desleal, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse conceito, mas eu achei ele muito interessante porque ele dá uma noção muito mais precisa do nível de exigência, né, que deve ser esperado ou considerado de uma vantagem, né, o nível de ruptura que uma vantagem tem que trazer para poder surtir o efeito necessário, né? Às vezes a gente costuma ser meio conservador, né, na hora de definir uma vantagem competitiva, e a palavra desleal ela traz essa provocação, né? Eu achei muito interessante esse conceito e vou procurar aplicar já nos próximos projetos quando a gente estiver na fase de prospecção ali de conteúdo de veículos, tá? Bom, é isso. Obrigado aí pela oportunidade de fazer esse trabalho e até mais.